antropóloga, doutora, professora, escritora e colunista do jornal Folha de São Paulo e mais várias outras credenciais. Há 14 anos ela vem pesquisando a relação entre corpo, envelhecimento e felicidade. Desde 2015, a acadêmica santista radicada aqui no Rio de Janeiro vem investigando a arte do envelhecimento. Suas pesquisas resultaram numa palestra do TED que viralizou na internet chamada de A Invenção de uma Bela Velhice. E essa palestra, que ela chama da curva da felicidade também, né? Ela conta os segredos, né? Da felicidade, é isso, Miriam? No recém-lançado livro Liberdade, Felicidade e Foda-se. Com vocês, Miriam Goldenberg, diretamente do estúdio Audi Mundo Top. Tudo bem, Miriam? Tudo ótimo, Melissa. Estou super feliz de estar aqui para falar de um tema tão urgente e atual, né? Todo mundo quer falar de felicidade, de liberdade e de foda-se. De foda-se. E de foda-se. Eu já vi sua palestra algumas vezes, estou lendo esse teu livro aqui, da editora Planeta, mas a gente quer saber mais ao vivo aqui do estúdio Audi Mundo Top. O que é essa tal curva da felicidade e por que falar disso agora, tanto da felicidade quanto do foda-se? Olha, Melissa, o ano passado eu fiz esse TED que chama A Invenção de uma Bela Velhice e são só 10 minutinhos. E para minha surpresa, ele foi publicado no YouTube e viralizou, tá com quase 1.100.000 visualizações, é um dos mais vistos do Brasil. E nele que eu falo da curva da felicidade. E as mulheres amaram tanto esse TED que mandaram para as amigas, que mandaram para as amigas, que mandaram para as amigas, e de repente começaram a me parar na rua. Miriam, você tem que escrever um livro, você tem que falar mais, porque o TED são só 10 minutinhos. E aí eu decidi fazer esse livro, porque eu senti que é um momento que a gente precisa mais do que nunca falar de felicidade, de liberdade e de felicidade. E eu começo a minha palestra e o meu livro falando dessa curva. O que é essa curva? É uma curva que foi encontrada por economistas em 80 países com 2 milhões de pessoas, que mostra que os mais felizes são as criancinhas, os bebezinhos, e a curva vai mostrando que a felicidade começa a cair, ela tem o formato de uma letra U, as crianças começam a receber não, os adolescentes começam a ficar com espinha, começam a ter conflito com os pais, aí tem que entrar para a faculdade, não sabe direito o que vai fazer, aí tem que escolher um emprego, e aí tem que casar, e a curva vai caindo. E chega no seu ponto mais baixo em torno dos 40, 50 anos, 45 anos, em todos os países. E eu mostro, com as minhas pesquisas, que ela sobe com a idade. Ufa! Por quê? Porque as pessoas não se comparam mais tanto, porque elas não têm que provar tanto o próprio valor, porque elas têm uma urgência de usar o tempo de uma forma mais bacana, porque elas se livram dos vampiros emocionais, porque elas começam a dizer não e começam a valorizar o que é realmente importante na vida. Então, depois dos 45, 50, a curva sobe. E é exatamente esse universo que eu venho pesquisando há mais de 15 anos. Por que, Miriam, você começou a pesquisar esse universo? Eu queria pesquisar envelhecimento desde muito cedo. Desde os meus 20 anos eu já sou fascinada pelas pessoas mais velhas. Só que eu achava que eu ia sofrer muito, que era um tema muito pesado. Eu achava isso. Então fui adiando. E aí quando eu fiz 40 anos, eu fui pela primeira vez na vida a um dermatologista. E aí o dermatologista começou, por que você não coloca preenchimento aqui, que você vai ficar 10 anos mais jovem, faz uma cirurgia aqui, porque a pálpebra está caída, 10 anos mais jovem, botox aqui, 10 anos mais jovem. Eu falei, 10 mais 10 mais 10, eu vou ficar com 10 anos de idade, é bom, né? E eu entrei numa crise. Eu falei, tô ficando velha. E aí, para sair desse sofrimento do envelhecimento, eu criei um movimento. O movimento das coroas poderosas. As mulheres que querem envelhecer em paz. Com ou sem cabelo branco, com ruga, com celulite, com barriga, com tudo. A gente quer envelhecer em paz.
E meu manifesto terminava assim: coroas poderosas unidas, jamais serão vencidas. Fodam-se as rugas, as celulites e os quilos a mais. Foi a primeira vez que eu usei o foda-se, já tem muito tempo. E comecei a convidar minhas amigas. Participa. Ficaram bravas comigo, quase me bateram. Você está me chamando de velha? E aí eu vi o pânico que a brasileira tem de envelhecer. Nós temos pânico de envelhecer. Eu falei, sabe qual? Ou eu faço um monte de coisa para ficar jovem até morrer, ou eu começo a estudar e compreender o que é envelhecer. E por isso que eu comecei isso em 2000, que eu comecei a pesquisar envelhecimento. Foi uma necessidade minha, mas foi também de ver o sofrimento das brasileiras e o pânico de envelhecer. E é isso que eu retrato no meu livro. Porque tem vários capítulos que eu falo só disso. O pânico de envelhecimento, o que você vai ser quando envelhecer, o que você... Se você já fez uma faxina, tô vendo até que você já escreveu aqui. Que lindo! Que lindo! Se você já ligou botando foda-se. Então, cada capítulo é uma forma do leitor e da leitora encontrar um caminho para ser mais livre e mais feliz. No livro você cita, né, até Simone de Beauvoir, né, uma ideia dela sobre, né, aquelas coisas da sua infância. Isso. Né? Por que você... você sempre, desde a infância, você já fazia alguma... Como que você se imaginava na infância, lá pra frente? Você sempre gostou muito de pesquisar o comportamento humano, não? Como é que era? Qual que é a essência da infância que você traz aqui agora? Olha, deixa eu só te falar, Melissa, só tem 2 mulheres que eu cito no livro. Porque não é um livro acadêmico, é um livro muito fácil de ler, sim, gostoso. Mas tem 2 mulheres que eu fiz questão de citar. Leila Diniz. Você tem um livro que fala sobre ela. Toda mulher é meio Leila Diniz, que é uma mulher revolucionária, que morreu com 27 anos, mas que fez uma revolução. E Simone de Beauvoir. Por que eu cito Simone de Beauvoir? Porque aos 16 anos eu li O Segundo Sexo. E é o livro que mudou a minha vida. O Segundo Sexo mudou e me fez ser a mulher que eu sou. E a Simone de Beauvoir diz uma coisa linda, que a gente nunca deixa de ser a criança que um dia nós fomos. Você pode ter 90 anos, mas você nunca deixa de ser a criança com os mesmos desejos, os mesmos sonhos, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. E é isso que eu vejo. Aos 60, aos 70, aos 90, nós somos a mesma criança que um dia nós fomos. Velho é sempre o outro. Nunca nós nos achamos velhos. Nem os meus pesquisados de mais de 90 anos falam que são velhos. Então, a criança que eu fui um dia, você vai ver isso no último capítulo do livro, queria escrever. Porque era uma criança observadora, gostava de prestar atenção, gostava de fazer perguntas, curiosa, tímida, insegura, gostava mais de ouvir do que de falar, não gostava de se expor, e é assim que eu sou hoje. A mesma menina que eu acho que é um pouquinho diferente, né? Porque fisicamente não sou, mas interiormente eu sou a mesma menina de 4 anos. E o último capítulo do livro eu falo exatamente de como tudo que eu pesquisei me ajudou a ser cada vez mais eu mesma. E ser eu mesma é ser essa menina de 4 anos, que gosta de escrever, que gosta de observar, que gosta de pesquisar, que gosta de ler. Vamos lá, Miriam, quantos anos você tem hoje? 93. Você é muito conhecida também, chamada de a escutadora dos velhinhos, né? Eu tenho 93 anos, eu quero explicar por quê. Porque não é uma brincadeira. Nos últimos 5 anos, eu só vivo, gosto de pessoas de mais de 90 anos. Então, todos meus amigos têm mais de 90 anos. Eu vou à academia de terceira idade com eles, eu vou comer pizza com eles, eu vou tomar shopping com eles, eu vou comer uma linguicinha com eles, eu vou ao cinema, eu vou ao teatro com eles. Então, a minha vida hoje é
de uma pessoa, de uma mulher de 93 anos. É assim que eu me sinto. Então, eu tenho 93 anos. E o que você tem percebido com esses seus coleguinhas contemporâneos? Meus amiguinhos, né? É. Muitas coisas eu aprendo com eles. A principal que eu aprendi, eu acho a mais importante, como eles vivem intensamente cada momento do presente. Então, quando eu vou com meu amigo Guedes, que tem 96 anos, comer uma linguicinha, tomar um chopinho, ele come com prazer, com tempo, ele saboreia aquele momento com uma intensidade, com uma alegria de viver, que nós que estamos sempre apressados para cá, para lá, para lá, para cá, para lá, a gente não tem esse saborear o momento presente. E a outra coisa que eu acho linda, que eu aprendi só com os que têm mais de 90 anos, é gratidão. Gratidão por estar vivo, gratidão por ter mobilidade, por ser independente, por ter saúde. Eles têm uma gratidão e eles agradecem a Deus, agradecem a vida, que eu só vi nas pessoas de mais de 90 anos. Então, gratidão, alegria e viver intensamente o meu presente é o que eu aprendo todos os dias com os meus amigos de mais de 90. Miriam, olha só, né? Todo mundo tem um pouco de... Muitas pessoas, aliás, tem um pouco de medo da velhice. Todo mundo, principalmente mulheres. O medo de uma velhice triste e tal. Chega nos 40... Eu tô com 39, já tô pegando umas dicas então, né? Você vai pensando, nossa, eu tô envelhecendo e tal. Que tipo de coisas que a gente precisa se desvencilhar, né? Para poder ir nesse caminho, para fazer essa curva da felicidade subir. Só para completar, estavam perguntando aqui também nessa linha sobre tabus que você ainda acha importante a gente quebrar nessa questão do envelhecimento também. O que ainda falta a gente quebrar de Eu tabu? acabei de escrever, eu tenho escrito muito nas minhas colunas da Folha de São Paulo sobre velhofobia. Esse pânico de envelhecer. E essa coisa que a gente está vendo agora, cada vez mais, de achar que velho é feio, que mulher velha é horrorosa, que é baranga, a gente tem visto coisas horríveis. Então, acho que o tabu, primeiro, é que ser velho é ser feio, que ser velho é ser doente, que ser velho é ser miserável, que ser velho é não ter projetos. Eu acho que isso é um tabu, porque é o oposto disso que eu encontro. Os últimos capítulos do meu livro são todos com pessoas de mais de 90 anos, que falam dos seus projetos e falam mais como elas puderam realizar seus projetos só quando ficaram velhas. Porque já cuidaram de todo mundo, já agradaram todo mundo, agora elas podem cuidar delas, né? Gastar o dinheiro com elas. Então, acho que o primeiro tabu é esse, começar a enxergar a beleza na velhice, a alegria na velhice, projetos na velhice. E aí você me perguntou o que a gente pode fazer desde cedo, porque você é jovem, já está com pânico de envelhecer. Eu acho que tem 5 coisas assim mais fundamentais. Primeiro, aprender que o tempo é a nossa principal riqueza, que a gente não pode desperdiçar o nosso tempo com bobagem. Uma delas é ficar com pânico de envelhecer. É um desperdício de tempo. Em vez de viver plenamente a tua vida, você está em pânico e fazendo milhões de coisas. Um dos capítulos é o que as loucuras que as mulheres fazem para se congelarem, ficarem magras, jovens, lindas. E não funciona. Não ficam. Segunda coisa importante, aprender a dizer não. Que é uma coisa muito difícil para as mulheres. Elas querem agradar todo mundo, querem cuidar de todo mundo, não tem tempo para elas. Elas não dizem não, elas têm medo, elas têm vergonha, elas têm culpa de dizer não. E isso é cultural, porque na Alemanha, que eu estudo as mulheres alemãs, as mulheres dizem não, e não é não. Aqui uma mulher às vezes não quer transar, não está com vontade de transar. Meu amor, hoje eu estou com dor de cabeça, estou com TPM, amanhã, quem sabe, talvez... Não diz não. Na Alemanha, não. Não quero. A outra, que é difícil e muito difícil, é fazer a faxina existencial.
tirar das nossas vidas os vampiros emocionais. Aquela pessoa que só te critica, que só te suga, que só te faz mal. E que você mantém na tua vida, às vezes até da família. Como fazer quando esse vampiro é uma pessoa que, né, é uma pessoa da família mesmo, como você disse, uma Que pessoa só te suga, só te pede, que só te pede dinheiro, que quando você vai viajar quer que você traga um monte de coisa, ou que só te liga para falar problema, ou que quando você tá bem te faz ficar mal. Eu acho que tem uma forma de... A pessoa é da família, não dá para você deletar. Eu não tenho grupo no WhatsApp de nada, de amigo, de família, de nada. Por quê? Porque sempre tem um que te bota lá pra ficar péssimo, né? E essas brigas, esse ódio, essa violência sempre tem. Então, uma das coisas que eu resolvi é não ter um grupo de WhatsApp. Não quero isso. Mas se não dá para deletar, porque às vezes não dá, é muito próximo, tem um segredinho que eu conto no livro que eu acho muito importante, que eu aprendi com as mulheres. Algumas tatuam um botãozinho aqui no pulso. E aí a pessoa fala, você é uma velha ridícula porque tá indo à praia de biquíni. Ela pega e liga o botão do foda-se. Foda-se. Eu vou à praia de biquíni. Ou você é uma coroa piriguete porque teu marido tem 10 anos menos que você. Foda-se. Ou seja, esse foda-se é uma atitude interna para cada É um. lúdica e libertadora. Não é para ficar falando para todo mundo foda-se. A pessoa pode pensar o que ela quer. Né? Que eu sou uma velha ridícula, que eu sou uma coroa piriguete. Eu ligo o meu botão e foda-se o que os outros pensam. Porque a grande conquista da maturidade é você poder ser você mesma. Você não pode ser quase a vida inteira. Então, se eu quero ir de biquíni, se eu quero namorar quem eu quiser, se eu quero usar a roupa que eu quiser, mini saia, e a pessoa não gosta, foda-se. E, às vezes, esse foda-se tem que ser pra você. Outro dia eu fui num programa de televisão, e sem querer, porque meu marido me chama de princesa, e eu chamo meu marido de princeso. E eu fui num programa de televisão e falei, as mulheres imaginam que vão ter princesos encantados. Normalmente eu ficaria me martirizando. Como que eu posso falar uma coisa dessa? Uma antropóloga, uma professora, princesa. Foda-se, falei. Vai ver que ninguém nem percebeu, mas a gente tem que ligar às vezes pra gente, porque a gente se exige uma perfeição, uma coisa tão linda. Cabelo tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. É muito difícil. Então as mulheres que reclamam tanto de falta de tempo, falta de reconhecimento e de falta de liberdade, se elas não ligam esse botãozinho interno, elas vão sofrer muito. E a minha luta, Melissa, é para não acabar, mas diminuir o sofrimento das mulheres e também dos homens, para serem mais livres e mais felizes. É uma militância que eu faço. As minhas pesquisas são para isso. Uma curiosidade, você estava falando da diferença das mulheres brasileiras, das europeias, das alemãs, por exemplo. Como que você vê, como antropóloga, essa diferença? Porque para eles eu acho que envelhecimento também não é um tabu tão grande, né? Não é. A que você atribui talvez essa diferença tão grande cultural? A maior diferença é que eles envelheceram há mais tempo e mais lentamente. Então, a Europa já é uma cultura, uma sociedade mais velha e de velhos. Nós somos o país do mundo que envelheceu mais rapidamente. Em pouquíssimos anos, nós nos tornamos um país de velhos. E nós continuamos raciocinando como se fôssemos um país de jovens, que éramos até pouco tempo atrás. Então, a mudança dos valores não acompanhou a mudança concreta, que nós já não somos um país de jovens, nós somos um país de velhos. Só que foi muito rápido. Então as pessoas continuam raciocinando como se a gente fosse um país de jovem, não somos mais. Daqui a pouco vai ter mais velho do que jovem no Brasil.
Só que foi muito rápido, foi uma explosão de velhos. E na Europa não. Então a Europa já há muito tempo tem uma cultura que valoriza a velhice. E as pessoas lá não têm pânico de envelhecer. Eu pesquiso mulheres lá de 60, 70, nem falam de velhice. Aqui aos 30, uma menina já está em pânico. Já começa botox, porque ela não admite a possibilidade de envelhecer em paz. E com beleza, com a beleza dela, né? E o que as mulheres invejam nos homens e os homens nas mulheres? Você fala sobre isso também? Tem esse capítulozinho aqui que eu gosto muito, foi um dos capítulos até que eu mais gostei de escrever, né? Nossa, estou adorando ver teu livro todo riscadinho. Todo rabiscado. Olha, que é o que você mais inveja. As mulheres respondem categoricamente: liberdade nos homens. Liberdade com o corpo, liberdade sexual, liberdade de usar qualquer coisa, né? Ninguém cobra tanto. Liberdade de movimento, liberdade de rir, de brincar, porque os homens brincam e riem muito mais deles mesmos. Em segundo lugar, as mulheres dizem fazer xixi em pé, que também é uma forma de liberdade, né? Imagina você no carnaval, ou até tem mulheres que nem conseguem ir ao banheiro no trabalho, né? Porque tem uma série de restrições. E eu perguntei para os homens o que eles mais invejam nas mulheres, e eles responderam categoricamente: nada. Que coisa. Suas invejosas, a gente. Não acho que nós somos invejosas, mas acho que a gente tem motivos culturais, né? Culturais para invejar a liberdade masculina, que nós não somos livres. Tem um dos capítulos que é o Você é meio Leila Diniz, que eu falo como as meninas não são livres, apesar de todo mundo falar, hoje liberdade, liberdade, as meninas não são livres e os homens são muito mais livres, dentro e fora de casa. Sim. As mulheres socialmente são muito mais cobradas, né? Então, eu acho que nós não somos mais invejosas, nós temos motivos concretos para invejar a liberdade masculina. E estamos longe de ter a mesma liberdade. Você acha que esse livro se dirige mais, com a recepção mais para as mulheres, mais para os homens, que você tem sentido assim, durante o feedback? Olha, quando eu escrevi o livro, foi em função de um pedido de mulheres que viram o meu TED, A Invenção de uma Bela Velhice. Elas pediram, e eu escrevi. E hoje eu vejo que o livro é para mulheres e para os homens, porque para os homens também é libertador. Dizer não, fazer a faxina existencial, ligar o botão do foda-se para as cobranças, que eles têm internas, mas também que são externas. Muitas coisas, eles me dizem, é libertador. E hoje, estava chegando aqui, recebi uma mensagem de uma menina de 13 anos. Júlia, de Mogi das Cruzes, filha da Marilei. Estou mandando essa mensagem para ela. Ela mandou uma mensagem, fica até arrepiada, dizendo: Miriam, eu li seu livro em um dia. Eu achei que era um livro só para gente velha, mas como foi bom para mim, porque eu aprendi um monte de coisa que eu vou usar para o resto da minha vida. Foi a primeira vez que uma menina de 13 anos falou do meu livro. Olha. Eu fiquei tão emocionada, porque ela me mandou o áudio. A curva completa, né? E ela falou, e eu achava que era um livro para velho, mas é um livro para todo mundo, porque eu com 13 anos vou usar tudo que eu aprendi. Olha, melhor presente no mundo, por quê? A minha proposta com o livro é simples. Como num mundo de violência, de ódio, de tanta polarização, de tanta infelicidade, porque nós fomos diagnosticados como o país mais ansioso do mundo, já somos chamados de nação Rivotril, nós podemos encontrar um caminho ao nosso redor para ser mais livre, para ser mais feliz, né? Então, o TED viralizou e eu falo para todo mundo, vamos viralizar a amizade, a felicidade, a liberdade, que é o que nós mais precisamos.
E começa assim, começa você, um a um. E é isso. É o que nós podemos fazer mesmo em tempos tão difíceis, violentos e de tanto ódio. E sabe que ajuda? Porque é uma forma também da gente não só se proteger da violência, mas a gente se cercar e viralizar a felicidade, a liberdade e a amizade. Muito bom, Miriam. Você deu uma voltinha aqui pela Arte Rio. Eu, Que você, como que você poderia relacionar a arte com isso tudo? Assim, a importância da arte para chegar nessa curva toda da felicidade. olha, eu vou te falar dos meus velhinhos, tá? Meus velhinhos de mais de 90 anos. O que é mais importante para eles hoje é tudo que é relacionado à arte. Todos são apaixonados por música, muito, eles escutam música, eles tocam piano, eles tocam pandeiro, eles vão em exposições como essa belíssima que eu vou trazer meus amigos de mais de 90 anos. Eles acompanham, eles veem programas de televisão sobre arte. É o que alimenta. É a beleza da arte que alimenta a vida deles. Então eu acho que sem arte, sem cultura, sem música, sem beleza, é muito difícil a gente viver em todas as fases da vida. Mas com certeza, para inventar uma bela velhice, a gente viver até os 100, a arte é fundamental. Eu tenho muitos artistas na família. Eu tenho um grande amigo que está com uma exposição aqui, o Domingos Guimarães, lindo, já fui lá. E eu acho que a beleza da vida, né, que está nos quadros, que está na música, que está nas esculturas, que está nas instalações, é um alimento para a alma, para o coração, para a inteligência e para a gente se enxergar como velho lindo. Que eu sempre falo, né? Tem mulher que não gosta que eu falo, mas eu sempre falo, eu também sou velha. E velha é linda. A gente tem que mudar esse olhar. E a arte ajuda a mudar esse olhar. Que lindo, eu já vou aqui tatuar o meu botãozinho. Eu queria também tatuar o meu botãozinho aqui, mas ainda não tive... Porque ele também, Melissa, ele também é simbólico, né? Eu não tatuei, mas eu aperto toda hora, para mim mesma, inclusive. Já está internalizado. Já está aqui dentro. Muito obrigada, Miriam. Querida, obrigada a vocês. E eu quero também falar para você que é muito bom saber que nós estamos... Que é outra frase que eu falo sempre. Estamos juntas nessa viralização da liberdade, da felicidade, da amizade e da beleza, né? Em todas as fases da vida.